Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem ora aqui, levante a mão. Amém, glória a Deus. Lá em cima também, ali, quem está filmando também, e quem está assistindo em casa também. E quem tem resposta de oração, levanta a mão. Que bênção, glória a Deus. Então eu quero convidar você, pegar o seu celular, ainda essa semana, deitar ele assim, filmar você e contar um testemunho de oração. 2 minutinhos, pode ser 2 minutos e meio. Conte um testemunho de oração, mande para mim, pode mandar no meu WhatsApp, que eu vou passar para o Roberto, porque semana que vem nós temos alvorada de oração e a gente quer compartilhar com a igreja o seu testemunho de oração. Vamos fazer isso? Amém. Se você não tiver meu celular, você deve ter o celular da igreja. Aí pode passar para a igreja que a gente passa lá para o Betão, ele faz um Photoshop de você, deixa você bem bonito e bonita, mas as meninas não precisam. Só os meninos, né, que precisam. E a gente poder compartilhar semana que vem, tá bom? Palavra de Deus que está registrada no livro de Jonas, o profeta indigesto. Abre aí o livro de Jonas, o capítulo 1. Vamos ler algumas dessas passagens que aqui estão, para que nós possamos receber do Senhor o que Ele tem para nós nesta noite. Sempre quando nós pensamos em Jonas, nós pensamos numa pessoa que passou uma provação muito grande. Mas existe, creio eu, que 2 tipos de provação. Provação que você passa por questões naturais da vida, né? Seja ela circunstâncias de saúde, ou financeira, ou profissional. E existe a provação que você passa porque você cometeu um pecado. Por exemplo, no caso de Jonas, de ter fugido de Deus. Se é que se pode fugir de Deus, mas eu acho que Jonas não leu Salmo 139, porque se ele tivesse lido Salmo 139, que eu acho que leu, mas eu acho que ele esqueceu, que ele não se pode fugir de Deus, que Deus está em todo lugar. E o texto diz assim para nós, a partir do verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua bênção, da tua palavra em nossa vida. Continua, ó Deus, a falar conosco como tem falado através das canções, dos avisos, todo momento de culto, o Senhor tem falado conosco, muito obrigado. Agora, Deus, que a nossa mente seja aberta, o nosso coração seja aberto para receber a tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, as provas que nós enfrentamos, ou, por exemplo, que Jonas enfrenta, ele a enfrenta por conta de uma desobediência a Deus. Deus tinha uma missão para ele. Jonas era um profeta, e ele tinha uma missão: pregar a palavra de Deus, alertar o povo sobre o seu pecado. E Jonas, achando talvez que aquele povo não merecesse receber o perdão de Deus, ele queria ver o circo pegar fogo. Ele queria, na verdade, que Nínive se explodisse. Ele queria que aquele povo morresse, que aquele povo fosse castigado por Deus, porque ele tinha em seu coração, talvez, alguns conceitos, entendendo que a palavra de Deus era só para o seu povo, e também entendendo que Deus não é o Deus daquele povo, que Deus não tinha plano para aquele povo, e se Deus o tivesse, ele queria, então, torcer esse plano, não fazer com que esse plano se concretizasse. E talvez por medo, porque aquele povo era um povo cruel, com o povo judeu também. Mas o fato é que ele foge da presença de Deus. E começa a acarretar várias coisas na vida de Jonas,
é Deus trazendo Jonas de volta. Nós temos que tomar muito cuidado quando as provas que nós enfrentamos é por conta do nosso pecado. Quando nós enfrentamos provas que são consequências naturais e normais da nossa vida, nós temos que enfrentar, Deus nos dá força, sabemos que não enfrentamos aquela situação por conta do nosso pecado, amém. Mas quando nós estamos em pecado, a primeira coisa que vem na nossa mente é que nós somos vítimas de uma situação. E as mensagens que são pregadas na mídia, por aí, os pastores coaches, né, que nós temos aí, e eles pregam dizendo que você é um coitadinho, que você está sofrendo, mas que você é capaz, que você tem uma força interior, que você é bacana e que Deus te ama, Deus te ama. Deus ama, mas Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus é justo. E aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nós precisamos observar e aprender, através da história de Jonas, que a aprovação tem o intuito de nos despertar espiritualmente. Se você observar o texto da palavra de Deus, e olhar aqui a partir do verso 7 do texto que nós lemos, você vai entender que Jonas foge de Deus, entra no barco e se enfia lá no porão do barco e vai dormir. Ele talvez pensando no seu pecado, que talvez ali ele poderia ser esquecido por Deus. Talvez Deus falasse, ele não quer mesmo, eu arrumo outro. Só que não. Deus queria que Jonas fizesse o trabalho, porque Jonas pertencia a Deus. O verso que nós lemos, o texto que nós lemos, nós vamos entender que aqueles homens do barco, e tem uma tempestade que vem por conta de Jonas, e aquele barco é jogado de um lado para o outro, e aqueles homens começam a orar, a orar aos seus deuses, clamar aos seus deuses, começam a jogar as coisas fora, e o capitão do barco vai lá no fundo do barco, Jonas está dormindo. Que sono! Sabe como é que chama esse sono de Jonas? O sono da indiferença. O sono de quem não quer ouvir a voz de Deus. É o sono de quem não se importa com o que está acontecendo com o mundo e nem se importa se ele é responsável pelo que está acontecendo. E ele precisa tomar um chacoalhão. Chega alguém que não conhece a Deus, que olha para ele, você não tem Deus não? Você não está vendo o que a gente está passando? Ora ao seu Deus aí, que negócio é esse? Está todo mundo aqui, cada um apegue-se ao seu Deus, para que as coisas aconteçam. Você já tomou um chacoalhão de um não crente? Eu já. E é uma vergonha. Olha que eu sou branco, qualquer coisa eu fico, né? Não fica vermelho, fica roxo de vergonha. Quando a gente está fora dos caminhos do Senhor, Deus usa quem Ele quiser e o que Ele quiser para abrir os nossos olhos. E Jonas precisava daquela chacoalhada para que ele pudesse, então, se voltar à presença de Deus. Mas a aprovação também tem um propósito de corrigir, de nos corrigir em relação à vontade do Senhor. Às vezes nós estamos fora da vontade do Senhor, não queremos ouvir a vontade do Senhor, mas nós precisamos, e Deus vai fazer com que nós possamos ser corrigidos. Se nós somos filhos e Ele é o nosso Pai, Ele vai sempre nos corrigir, sempre. Sempre precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para cada um de nós. Os marinheiros decidiram lançar sorte para saber quem era o culpado. O culpado cai sobre quem? Jonas. E ele já sabia disso. Ele diz o seguinte, olha, tudo que está acontecendo aí é a minha culpa. Porque quem fez isso é o meu Deus, e o meu Deus é o Deus da terra, do ar, do mar, Ele é o Criador de todas as coisas, e é por minha culpa que isso está acontecendo.
os homens ficaram apavorados, porque eles conheciam a Deus. Mesmo tendo outros deuses, eles conheciam a Deus. E no final das contas, eles não queriam jogar Jonas, porque eles pensaram, se eu jogar esse camarada no mar, nós podemos ser amaldiçoados. E eles tentaram de todas as formas, e Jonas insistiu, porque algo interessante vai acontecer aqui. Jonas fala assim, ó, pode me jogar. Porque a hora que vocês me jogarem, essa situação aqui vai passar. E algo interessante, que quando os homens jogam Jonas no mar, na mesma hora o texto diz que cessa a tempestade. E o que acontece quando cessa aquela tempestade? O texto vai dizer que o Senhor acaba sendo adorado pelos marinheiros do barco, no verso 16. Olha só, a primeira coisa que acontece naquela situação, quando Jonas reconhece o seu pecado, quando Jonas sabe que tudo que está acontecendo é por causa dele, a primeira coisa que acontece é Deus ser glorificado, até por quem não serve a Deus. Até quem não conhecia a Deus começou a adorar a Deus a partir daquela situação, porque reconheceu que Deus realmente é Deus. E aqui nós olhamos e vemos que Jonas é jogado, o mar se acalma, para os barqueiros estava tudo certo. Para Jonas, ainda não. Jonas é engolido por um peixe. Seja ele tubarão, seja ele baleia. Um grande peixe, o texto diz. Engoliu. E é interessante que quando nós olhamos essa parte, nós observamos que a provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Porque aquilo que talvez nós achamos que é um castigo de Deus, talvez é Deus nos guardando e nos preservando. É o que acontece com Jonas. Jonas estava numa situação que para ele talvez seria pior, uma situação inimaginável, uma situação em que ele, pronto, para mim acabou, não enxergo mais nada, estou na barriga de um peixe, estou vivo, mas não sei por quanto tempo, e o que vai acontecer? Eu tenho a impressão que o peixe estava querendo digerir ele, né? Ficava soltando aquele suco gástrico lá, querendo digerir ele, mas não conseguia. E só tinha um lugar para Jonas: orar a Deus. Mas mesmo naquela situação tenebrosa, Deus estava cuidando de Jonas. Às vezes eu e você passamos por algumas situações que a gente acha, olha, eu estou sozinho, Deus me abandonou. Na verdade, Deus nunca nos abandona, isso é uma promessa dele. O Espírito Santo de Deus mora em nós, nós somos morada, ele comprou a nossa vida com sangue. E ele está conosco, nos guardando de um mal maior. Da mesma forma que aconteceu com Jonas. E Jonas não tem uma outra saída a não ser orar a Deus. E ter a compreensão, talvez daquilo que ainda, talvez não, aquilo que ainda seria escrito por Tiago. Meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando nós falamos em alegria, não é da risada, é uma alegria de contentamento, sabendo que Deus está no negócio. Ter paz no coração, sabendo que Deus está trabalhando, está moldando. É claro, se nós tomamos decisões erradas, se nós cometemos pecados, Deus não nos livra da consequência. Deus nos perdoa o pecado, mas a consequência é necessária para que nós possamos aprender. E é exatamente o que acontece com Jonas. Jonas
entende a sua situação, ele tenta fugir de Deus, e quanto mais ele foge de Deus, mais ele se afunda. Ele desce para Tarsis, depois ele desce para Jope, depois ele desce para o fundo do barco, depois ele é jogado no fundo do mar, um peixe engole ele e vai embora. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais fundos nós estamos. Mais afundados na escuridão do pecado nós ficamos. Nós aprendemos através da vida de Jonas, meus irmãos, que nós precisamos compreender que a provação tem um propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. E isso é triste, porque não era para ser assim. Deus, nas nossas lutas, deveriam ser a nossa primeira opção, mas ele se torna sempre a nossa última opção, quando nós esgotamos todas as nossas forças, quando nós esgotamos todas as possibilidades, quando nós até gastamos dinheiro quando não precisávamos gastar, quando nós fazemos empréstimos quando não precisávamos fazer, quando nós procuramos profetisas e profetas em todos os lugares, quando bastava a gente ler a palavra de Deus e submeter a palavra de Deus, a gente conseguiria. Mas Deus sempre é a nossa última opção. Mas Deus é tão bom que Ele diz o seguinte: chega para lá que agora é minha vez de agir. E nós precisamos aprender isso. E foi assim que Jonas aprendeu. Ele aprendeu da pior forma, mas aprendeu a lição. Ele ora a Deus, ele reconhece o seu pecado, ele se quebranta diante de Deus. E Deus é o que Deus quer. Deus quer um coração quebrantado, Deus quer um coração contrito, como o Salmo 51 diz, que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Nós precisamos ser quebrados no nosso orgulho, na nossa arrogância. Quando eu sou orgulhoso, quando eu acho que eu sou muito bom, eu estou tão longe de Deus, tão longe. Quando eu me aproximo de Deus, eu vejo quem eu sou. Miserável homem que sou. É assim que nós devemos pensar. E Jonas aprendeu isso. E Deus foi tão bom que Deus restaura Jonas. E Deus faz com que o peixe vomite Jonas na praia certa. Detalhe. Agora você imagina um homem que tentou ser digerido por um peixe, 3 dias na barriga do peixe, já ficou 3 dias dentro d'água, dentro da piscina, assim, quietinho lá. Agora imagina dentro daquele ácido, né? Provavelmente a pele dele está toda enrugada, assim, estava meio estranho. E assim ele foi pregar a palavra de Deus. Uma caminhada de 3 dias. Ele caminhou 1 dia. Deveria ter caminhado os 3, mas eu acho que ele caminhou 1 dia, porque ser humano é ser humano. Mas mesmo assim, a palavra de Deus chegou aos ouvidos de quem tinha que chegar, que foi o rei. E ele conclama o arrependimento. E Deus perdoa aquele povo. E lá no final do livro, quando você vai ler o final do livro de Jonas, é interessante como nós estamos em processo de amadurecimento, de crescimento. Lá no final, Jonas ainda fica triste com Deus. Fala assim, eu sabia, por isso que eu fugi. Sabe por que eu fugi? Jonas vai dizer, porque eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor é um Deus que perdoa. Olha só, eu sei que o Senhor é um Deus que derrama a sua graça. Né? Quase que ele fala, eu sei que o Senhor é um Deus de coração mole. O Senhor fala que vai castigar, mas depois o Senhor perdoa. Né? Olha que Deus que nós servimos. E essa mesma graça já bem clara para nós, através do sacrifício de Jesus, está à nossa disposição. O amor de Deus, a misericórdia dele, a disciplina dele, o propósito dele para a nossa vida. E se nós tivermos que passar por provações, teremos que passar, porque não adianta.
Sabe que uma vez Deus disse para mim? Você não tem lugar para ir. O seu lugar é o lugar de todo crente. É na minha presença. Não adianta querer fugir. Porque aqueles que são de Deus, se querer fugir, Deus busca. Né? Existe um ditado que, não sei se é folclore ou se é verdade, mas diz que lá no meio das ovelhas, quando tem uma ovelha fujona, o pastor resgata uma, duas vezes, se ela fugir de novo, ele vai e quebra a perna dela, para ela não fugir mais. Talvez Deus tenha que quebrar a nossa perna, para que a gente possa aprender a não ter que passar por provas tão difíceis, mas nos submetermos à vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando as coisas não estão claras para nós, nós devemos cumprir a vontade do Senhor. Mesmo quando você olha a situação da sua vida e parece que está tudo obscuro, talvez estava obscuro para Jonas, não fuja não, se submeta. Essa é a diferença de Jonas com Jesus. Jonas não quis fazer a vontade de Deus e fugiu. Jesus não estava muito à vontade em morrer numa cruz. Mas ele disse o seguinte: seja feita a sua vontade. E submeteu-se ao Senhor, Deus foi glorificado e Jesus também foi glorificado. E Jonas aprendeu, mas teve que sofrer muito por conta do seu próprio pecado. Que a minha aprovação, que a sua aprovação, não seja por causa dos nossos pecados, mas que sejamos fiéis ao Senhor e possamos nos submeter à vontade do Senhor, porque o Senhor quer se revelar a nós, tem propósito na nossa vida, quer nos abençoar, mas só fará isso se nós formos discípulos obedientes ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, pelo Teu ensino, ó Deus, que nós possamos, ó Pai querido, estarmos próximos do Senhor, dentro da Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas e limitações. Ó Deus, e não permita que a rebeldia, ó Deus, a indiferença possa se abater sobre nós. Mas que nós possamos estar sensíveis à Sua voz e atentos e prontos a Te obedecer, mesmo que não entendamos tudo o que está acontecendo. No nome de Jesus. Amém.